Olá, iniciamos mais um programa Classe Executiva e vamos ao nosso Mural Digital. O Brasil é um país de empreendedorismo inconcluso. E nós estamos aqui hoje com o Huberto Afonso, um grande amigo, presidente de uma das empresas mais importantes do setor de alimentos. E eu já queria começar apresentando aqui, que você, por favor, se apresentasse, Humberto, aqui para o nosso pessoal, ou seja, como é que você começou, de onde é que você veio, tudo isso aí. Olá, bom dia, obrigado aí pelo convite, Olavo, por esse do programa aqui Classe Executiva. Bem, contando um pouco aí da história, da minha história, meus pais eram portugueses, eles vieram para o Brasil na década de 50, quando a Europa não estava muito bem em termos da economia, e eles aportaram no Rio de Janeiro, e depois de um ano que eles aportaram, eu nasci, né, e ficamos morando no Rio até o início da década de 60, quando meus pais então resolveram mudar para Campinas. Já estavam morando aqui alguns parentes da minha mãe. Eles vieram a trabalho? Não, eles vieram tentar uma nova situação de vida, porque em Portugal estava difícil, né? Como eu falei, a meados da década de 50. E eles vieram, então, no sonho de poder aqui crescer a família e fazer alguma coisa na parte profissional. Depois ficamos, como eu falei, ficamos no Rio de Janeiro até o início da década de 60. Então, quando eles resolveram, então, imigrar aqui, mudar aqui para Campinas, né? Para a região de Campinas. E eles, desde o início, a dedicação deles foi trabalhar na área de bar, lanchonete. Então, meus pais sempre trabalharam juntos, né? Isso foi uma coisa que eu sempre convivi na minha vida, né? Nunca, na realidade, tive minha mãe em casa, sim, só cuidando da família. Na realidade, minha mãe e meus pais sempre trabalharam juntos. E então eles começaram na região de Campinas, eles começaram a comprar bar, lanchonete, que estavam já assim um pouco desgastados, velhos, e reformar esses bares, né, esses locais para depois criar uma clientela e depois disso vender esse fundo de comércio, né. Isso foi durante todo o tempo que eles tiveram aqui em Campinas trabalhando, né. Durante mais de 40 anos eles fizeram isso na vida deles. E eu me espelhei muito nisso, né, porque quando eu não estava na escola, né, na escola e depois na faculdade, geralmente eu estava no bar junto com eles, né, nem sempre trabalhando, mas sempre vendo ali o dia a dia deles, né. Então era um dia a dia bastante pesado, que eles normalmente abriam um bar 6, 7 horas da manhã e fechavam o bar às 10, 11 horas da noite. Isso de domingo a domingo, 30 dias por mês. Você trabalhava e estudava? Eu trabalhava pouco, na realidade. Sim. Eu ajudava um pouquinho eles, mas eu ficava mais ali porque eu não queria ficar em casa, né? E você acha que essa coisa de comprar um estabelecimento, vender, isso teve alguma influência na sua carreira como executivo, como empresário? Assim me deu uma ideia boa do que era comércio, né? Isso acho que foi importante para depois, porque quando eu fui estudar na faculdade, que eu acabei, como eu gostava da área de química e matemática, eu acabei escolhendo o curso de engenharia, né? Você fez aonde o curso? Então, eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. Na Unicamp, né? Então, durante os 5 anos do curso na Unicamp, eu sempre imaginei-me não só como um executivo de empresa, e sim como um empreendedor de negócio. Entendi. O que não era muito, isso eu estou falando da década de 70 ainda, né? Quando eu fiz o curso lá na Unicamp. Não era muito comum, nos meus amigos, né, de classe, não era muito comum a gente ver o pessoal se interessar muito pelo empreendedorismo na época. E também na época não tinha, né, muito acesso à informação sobre empreendedorismo, não existia internet, uma série de coisas. Mas já desde essa época que eu estava na faculdade, né, eu tinha bastante interesse em empreender alguma coisa, não de imediato, mas sim no futuro, porque eu sempre imaginava, poxa, será que depois dos 50 anos de idade eu vou conseguir arrumar emprego? Então eu sempre tinha um pouco dessa paura, né? E quando então me formei na faculdade, né, fui trabalhei durante 11 anos em 3 diferentes multinacionais. Sempre no setor de alimentos? Sempre ligado na área de alimentos ou ingredientes para alimentos. Então fiquei aí 11 anos
três empregos, né? No primeiro emprego 2 anos, no segundo 2 anos e no último 7 anos. Você ficou 11 anos trabalhando em Multinacionais. Quando é que correto. você começou a sua empresa? Quantos anos você tinha? Então, antes disso, um pouco, Olavo, eu vi que no último trabalho que eu fiz em multinacional, eu fui trabalhar numa empresa dinamarquesa na área de ingredientes para a indústria de alimentos. Entendi. E aí eu me achei, fui trabalhar na área de vendas, que era uma coisa que eu nunca imaginei, porque eu sempre fui muito tímido, né? E até então, nos meus 2 primeiros empregos, eu trabalhei na área técnica, área de qualidade, área de desenvolvimento de produto. E eu não estava muito satisfeito com uma atividade só técnica, né? Eu queria alguma coisa um pouco diferente. Aí, quando eu consegui esse terceiro emprego, fui trabalhar na área de vendas, fui ser vendedor técnico, onde eu conseguia utilizar, então, meus conhecimentos técnicos que eu tinha aprendido na área de alimentos na Unicamp, e comecei a trabalhar um pouco a parte de negociações, né? Porque eu tinha clientes grandes como Nestlé, como Bunge, como Kraft e outras empresas aí no mercado, né? E você tinha que estar negociando os preços, as condições com esse pessoal. Humberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a timidez te ajuda ou ela foi um problema na hora que você foi para a área comercial? Assim, no começo eu fiquei com receio realmente de aceitar esse convite, até demorei para aceitar Foi um o convite. Ok. Fui para trabalhar nessa empresa, né? E eu demorei até um mês e meio para aceitar, porque realmente eu tinha muito receio, porque eu estava acostumado com o tipo de venda de vendedor que atendia os meus pais no bar. Nos bares, lanchonetes que eu estava lá, como eu falei, muitas vezes eu via vendedor chegando, um vendedor de varejo, e muita conversa, muita coisa, assim, às vezes desproporcional, né, coisa não bem colocada. Então eu tinha uma imagem um pouco ruim na época do que era ser vendedor. Aí eu fui trabalhar nessa empresa, fui ser vendedor técnico, aí eu vi que não tinha nada a ver, quer dizer, a minha timidez poderia ser suplantada pelo conhecimento que eu podia ter dos produtos que eu estava vendendo. Entendi. Então, aí eu vi que eu me achei. Falei, o conteúdo te dava segurança. Correto. Aí foi isso que eu falei, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero continuar trabalhando na área vendas, comercial e tal. Gostava dessa área de ingredientes, que era uma empresa que fabricava ingredientes para a indústria de alimentos, quer dizer, um B2B, né? Sim. E eu falei, pô, é isso que eu vou focar. E no decorrer desses 7 anos, continuava com a ideia de montar um negócio próprio e tal. E aí eu resolvi então fazer um curso de pós-graduação em finanças na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Um curso de 2 anos e meio que me deu bastante base, coisa que eu não tinha tido na Unicamp, a parte contábil, a parte financeira, né? Essas matérias, né, foram bastante importantes, né? Tentar fazer um plano de negócio para o meu primeiro negócio. Então foi assim que começou. E aí quando chegou o momento, eu achei que era o momento de sair e tentar. Então, isso no final da década de 80, isso foi em 1988. Então, eu pedi demissão da empresa que eu estava. Eu larguei tudo, eu tinha um ótimo salário, tinha carro da empresa, quase sempre a gente viajava lá para a matriz na Dinamarca. Então, mas resolvi largar tudo para seguir meu sonho, né? Então, no final de 88, eu abri meu primeiro negócio. Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 33 anos. 33 anos. Né? Então, os 2 primeiros anos foram muito sofridos, muito difíceis, porque é aquela história, né? Tudo que parece que pode dar errado, acaba dando errado mesmo. Então, os 2 primeiros anos foram difíceis, a gente não tinha salário, não podia retirar dinheiro da empresa, porque a empresa era uma empresa pequena. Eu tinha mais um sócio, só que esse sócio não trabalhava na empresa no início, né? Então tinha que conviver, eu tinha guardado algumas economias, né, para a minha sobrevivência, né? E fui tocando. Então o negócio começou mesmo a melhorar no início da década de 90, uns 2 anos depois que eu comecei esse negócio. Deu vontade de desistir, Humberto, em algum momento? Olha, teve momentos bastante sofridos, né? Que a gente ficava com medo da continuidade, porque depois também veio o Plano Collor já nessa época, né? Sim. Na década, início dos anos 90, né? Veio o Plano Collor. Então, assim, mas eu não queria retornar. Eu achava que se eu retornasse para o mercado, seria realmente uma derrota para mim, né? Porque eu tinha essa vontade realmente de fazer acontecer alguma coisa na área que eu tinha estudado, que é a área de alimentos. Então, várias vezes passamos por bastante, assim, por dificuldades, né?
principalmente essa parte aí, porque quando você começa um negócio novo, como esse que eu comecei, você tem 0 cliente, você tem 0 produto, você tem tudo zero, você começa do zero tudo, né? Então, no começo... Sem marca. Sem marca. Então, eu fazia tudo um pouco de tudo. Eu fazia a parte financeira, eu fazia a parte de marketing, a parte de vendas, produção, eu ajudava. Muitas vezes eu punha produto no meu carro para levar para o cliente. Então, o começo geralmente é assim, né? Mas eu não me arrependo, realmente. Eu falo isso com bastante orgulho, né? Que foram anos difíceis, os primeiros anos. Mas, em compensação, nos deu a base para que a gente pudesse crescer depois no futuro, né? Bom, nós estamos aqui conversando com o Berto, presidente da Libra, uma das empresas mais importantes do ramo de alimentos. Nós voltamos já já com o próximo bloco. Bom, voltamos com o programa Classe Executiva. Estamos entrevistando Humberto Afonso, presidente da Libra, que estava nos contando uma história interessante aí da primeira empresa que ele teve. Então vamos lá, por favor, Humberto. Então, dando continuidade, que a gente começou no bloco anterior, nós abrimos essa empresa em 1988. Qual o nome dela? Chamava-se Stariart. Stariart. Ingredientes alimentícios. E aí, a partir do começo de 90, 91, começamos a ter um relativo sucesso já, um crescimento. Essa empresa foi crescendo na área de ingredientes, fornecimento de ingredientes para a indústria de alimentos, na área de B2B. E quando foi, então, no final de 97, surgiu uma multinacional europeia, né? Uma grande multinacional na área de alimentos e ingredientes, surgiu no Brasil querendo investir, no primeiro investimento no Brasil e na América do Sul, e aí nos contactou e acabou fazendo uma oferta pela empresa. Quer dizer, a empresa já tinha um certo renome no mercado, tudo, e nós então no início de 98 decidimos vender a empresa, eu e mais os 3 sócios que nós tínhamos. Tive que ficar nessa empresa mais 2 anos como diretor comercial, já que isso era uma exigência da negociação da parte deles. Na empresa que você fala, Stariart. Stariart, correto. Já adquirida. Na época, essa empresa já... Fazia a transição. Correto. Ela já não se chamava mais Stariart, chamava-se Kerry, que é o nome do grupo irlandês que comprou a empresa. Então, eu fiquei lá durante 2 anos de 90. Foi difícil se desfazer de um, vamos chamar de filho, não sei? Olha, você sabe que essa pergunta é muito, muito boa. Acho que vale a pena. É o seguinte, apesar de tudo, eu achei, o que eu senti foi o seguinte, que a gente estava jogando um jogo, já há 10 anos, Sim. E estava assim, 2-2, 3-2, tal, e às vezes estava empatando, tal. Sim. Então, a partir do momento que você faz um negócio desse, você faz uma venda por um preço justo, para ambas as partes, tanto para os compradores como para os vendedores, que foi o nosso caso, então acho que sai todo mundo satisfeito. Você não vendeu a empresa na Bacia das Almas, não? Não. Você vendeu bem. Foi feito um valuation, tudo na época, né? E eles também fizeram, nós também fizemos, e houve uma congruência de números, né? Então a gente pode dizer que todo mundo saiu ganhando. Então eu saí bastante feliz, até porque isso nos capitalizou, quer dizer, cada um dos 4 sócios recebeu a sua parte. Então, houve uma entrada de capital bastante importante que daria oportunidade, então, para você montar outras coisas para quem quisesse montar, que foi o meu caso. Eu não pude sair imediatamente, né, porque eu tive que ficar lá 2 anos, mas nesses 2 anos eu sempre pensando em abrir novos negócios. Quando terminou, então, o contrato, no início do ano 2000, o contrato com a Kerry, então, rapidamente já montamos a primeira empresa chamada a Libra Ingredientes, que a proposta da Libra sempre foi trabalhar com derivados de leite. E os mesmos sócios que estavam com você na Stariart? Não, inicialmente não. Inicialmente cada um tomou o seu caminho. E depois um dos sócios, o João Bosco, que estava comigo na Stariart, 1 ano depois do início da Libra, ele se juntou com a gente também, né? Então, assim, a proposta da Libra sempre foi trabalhar com ingredientes lácteos, sempre voltado, não com leite propriamente, leite de vaca, mas com substitutos lácteos e outros derivados lácteos em pó. Então nós montamos inicialmente a primeira fábrica em Valinhos, uma fábrica pequena. Como esse negócio cresceu, 3 anos depois nós tivemos que mudar a fábrica para uma fábrica maior aqui em Campinas. E nesse inteirinho também a gente resolveu fazer um investimento
em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Por que nesse local? Porque a região congrega bastantes fábricas de queijo. Entendi. E a nossa matéria-prima principal sempre foi o soro de queijo, né? Então nós resolvemos montar uma filial lá e lá então colocar todo o processo. Lá nós temos um processo onde as matérias-primas entram líquidas, quer sejam o soro, o leite, a gordura, os açúcares, tudo isso entra líquido, é feita uma formulação, aí uma concentração, e depois dessa concentração, então, nós fazemos a secagem para grandes equipamentos chamados spray dryers, né? Então nós temos lá hoje 4 spray dryers, e essa fábrica a gente foi cada vez mais, nós fomos investindo, né, para aumentar a capacidade dela e fazer novos produtos. Então a Libra está comemorando esse ano 15 anos de existência, né? E graças a Deus, apesar das dificuldades momentâneas aí no mercado, a gente tem conseguido ainda bons resultados, né? Estamos aí. Vocês estão faturando quanto hoje? Então, esse ano a gente estima que vamos faturar mais ou menos 150 milhões de reais. 150 né? milhões. Nós temos 3 focos principais da empresa, de segmentos, que são o segmento de vendas para a indústria, que nós chamamos de industrial, venda para varejo e venda de food service, né? Então, a nossa parte, o segmento mais importante para nós é a venda ainda para a indústria, que representa aí uns 60%. A Libra é uma holding? Podia ser chamado de holding? Não é uma holding. Na realidade, no decorrer da década de 2000, eu e a minha esposa também, minha esposa ela é nutricionista, né, e ela sempre trabalhou, né, nessa área de alimentos, né? Então ela cuida de algumas das empresas que nós somos sócios, né? Então na década de 2000 nós fomos criando outras empresas com outros sócios. É importante dizer, né, que na realidade ninguém faz nada sozinho, então eu não fiz nada sozinho. Quer dizer, eu tive muito apoio da minha esposa, dos meus filhos. Seus sócios também? E tenho bastante apoio dos meus sócios também. Tenho ótimos sócios, né, que nos ajudam bastante no dia a dia, né? Então, no decorrer da década de 2000, a gente foi abrindo novas empresas sempre na área de alimentos. Então, hoje o total de empresas eram até 10 dias atrás, eram 11 empresas, agora são 10 porque no dia 31 de julho agora nós fizemos a incorporação de uma outra empresa no nosso grupo, chamada Gencor, na Libra. Nós incorporamos a Gencor na Libra. Hoje você é sócio de 10 empresas? Correto. Ou eu ou a minha esposa, nós somos sócios de 10 empresas de diversos tamanhos. Tem tamanho médio até muito pequeno. Então, aí talvez o número de empresas não é tão importante. O importante é o que a gente tenta, a qualidade e o que a gente tenta fazer aí para que esses negócios evoluam e cresçam, né? E a incorporação da Gencor foi difícil? Como é que é isso? Apesar de ser do grupo? Veja só, desde o ano passado, desde 2014, no início de 2014, alguns sócios da Gencor, que eram meus sócios, demonstraram interesse de vender a participação. Não porque eles não estavam satisfeitos com o resultado da empresa, porque a empresa era superavitária, lucrativa, mas porque eles tinham alguns projetos pessoais para fazer e gostariam de ser capitalizados nessa venda. Então a gente vinha conversando desde janeiro de 2014 nessa possibilidade de a Libra adquirir a participação desses sócios. E depois de muita negociação, muitas conversas aí para maturar bem, tanto para quem vende e para quem compra, em dezembro do ano passado a gente conseguiu então fazer essa compra, né, da participação desses sócios que queriam capitalizar, sair do negócio. E aí levamos então esses 7 meses iniciais, de janeiro de 2015 até agora final de julho, fomos preparando tudo para que pudéssemos fazer legalmente, de uma maneira correta, toda essa parte da incorporação. Inclusive também porque a gente somou toda a produção da Gencor, ela saiu de Itupeva, parte foi para a fábrica de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e parte foi trazida para a fábrica de Campinas. Então estamos nesse processo ainda, né? É um processo bastante trabalhoso, mas graças a Deus assim, estamos bastante satisfeitos e bastante confiantes. É importante frisar, não só pelo seu histórico de vida, mas também pela história das suas empresas, que as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que tirar um pouco esse mito de que você começa algo e amanhã você já está com lucro, você já está com o processo andando.
Ou seja, você tem toda uma série de fatores que devem ser analisados. Eu acho que isso dá para se perceber tanto na sua vida quanto na própria história das empresas que você tem. Com certeza. Assim, algumas oportunidades quando eu tenho, que eu vou fazer palestrar sobre empreendedorismo, que é um tema que eu gosto bastante de falar, sempre eu falo para os jovens, né, que normalmente 90% é transpiração e 10% é inspiração. Certo. Porque sempre, como você falou bem no começo aí, o pessoal, às vezes jovem, se fia muito no que acontece na área de tecnologia de informação. Sim. Onde a pessoa com um computador, com um laptop, um celular, ela revoluciona e cria um Google, cria um Microsoft, alguma coisa parecida. Né? São ondas, né? Nas outras áreas isso não acontece. Não é uma coisa que você parte de um celular, de um computador, de um laptop, que você vai conseguir fazer as coisas acontecerem. É uma coisa muito mais lenta, muito mais... Você tem que investir mais dinheiro nesse negócio. E muita gente não pensa que é 90% inspiração e 10% transpiração. E é o contrário, né? A gente transpira, eu trabalho da manhã até a noite, levo o trabalho para casa, no final de semana tenho que fazer, porque senão não dá tempo de executar tudo dentro da empresa, né? E claro que é importante você ter momentos de lazer, isso a gente procura ter, viajar, sair de férias, né? Mas quando tem que trabalhar, não tem jeito, tem que arregaçar. Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos, né? Os 3 filhos já estão em idade adulta, os 3 já estão formados. Trabalham com você, não? Não, assim, inicialmente, minha esposa e eu, nós preferimos que eles não trabalhassem, até porque eles pudessem agregar outros conhecimentos em outros locais. Então, no momento eu tenho o filho mais velho, ele está fazendo um MBA em economia na Bélgica, e as outras 2 meninas, elas já são formadas, como eu falei, e elas estão trabalhando em 2 grandes empresas em São Paulo. Todos na área de alimentos, não? Não necessariamente. Uma delas não, uma delas também é engenheira de alimentos, também se formou na área de alimentos, mas hoje trabalha na área de vendas também de uma grande empresa em São Paulo. E o rapaz está fazendo, o Rafael, ele está fazendo um curso, como eu falei, de MBA na Bélgica, né? Não necessariamente voltado para alimentos. Mas a gente formou, há 1 ano e meio atrás, um conselho de família. Ah, ok. Então nós nos reunimos a cada 45 dias, tudo por Skype, porque cada um está num lugar, e nós fazemos uma reunião de 3 horas, certo, 3 horas e meia a cada 45 dias, onde eu e minha esposa, que somos os executivos das empresas, sim, colocamos para eles, então, como é que está a atualização dos negócios, como estão indo os negócios, tudo mais. E eles então opinam bastante, né? E cobram bastante da gente. Né? Você acha que filho de empreendedor vai ser empreendedor, Humberto? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Assim, não necessariamente, eu acho que não. No nosso caso, como a minha esposa sempre trabalhou, né, ela sempre foi uma pessoa que quis trabalhar e sempre trabalhou na área de alimentos também, então era muito comum, quando eles eram pequenos, que a gente à noite ia jantar junto, a família, era muito comum que eu e ela, às vezes, conversava muita coisa sobre as empresas, onde ela estava trabalhando e onde eu estava trabalhando. Então, isso também permeou um pouco na cabeça deles, né? Então eles não acham isso nada de anormal. Então, eu acredito que é mais ou menos como foi com você, com seus pais. Correto. Frequentando a empresa onde se sustentava. Correto. E você acha que formar herdeiros é mais difícil que formar filhos? O que você acha? Em que sentido você fala? Tu amanhã tocar a empresa? Assim, hoje nós já... Vou lhe dar um exemplo. Eu conheço um banco internacional, que você é um banco centenário, que não basta ser só herdeiro, você tem que mostrar algum certo profissionalismo. Sim. Senão, efetivamente, o banco paga para que você não venha. Você não perde a característica de herdeiro, que seria injusto, mas você não vai para o ambiente executivo do banco. Ou seja, como é que você enxerga nós isso? Já temos isso aí hoje, porque como eu falei, como a gente tem esse conselho de família, a minha esposa, eu e os 3 filhos, então há certas atividades que preciso que alguém faça dentro para esse conselho funcionar. Então essa pessoa ela já é remunerada. Então já tem um dos filhos que ele recebe uma remuneração para fazer algumas atividades para que esses pontos que são discutidos no conselho de família sejam continuados nas próximas reuniões. Então, esse já existe, quer dizer, se esse filho ou filha não executar essas tarefas, já está combinado por escrito, né, por documento, que ele vai ser sacado daquela atividade e vai ser passado a atividade para outro filho ou para outra filha. Então, assim, o que nós quisemos realmente não foi não exigir que eles viessem para a empresa, porque poderia ser uma carga para eles muito grande,
deles não quererem, né? Sim. Então, o que a gente está preparando eles mais é para ser acionistas. Entendi. Muito mais acionistas do que herdeiros, do que executivos. Provavelmente, talvez, eu não acredito que talvez, pode ser que um deles queira vir, por exemplo, ocupar o meu lugar, ocupar o lugar da minha esposa onde ela trabalha. Talvez eles vão ser muito mais importantes como acionistas, cobrando executivos, né, exigindo os resultados e tudo mais. As empresas que vocês têm hoje são de que setor, além de focando um pouco mais no alimentos, aí, o que seriam? Então, nós temos são 10 empresas focadas em alimentos, bebidas e ingredientes para a indústria de alimentos. Entendi. E uma é focada em equipamento para sistemas de refrigeração industrial, visando redução de consumo de energia Todos elétrica. esses você é sócio ou você tem algum que você só você é o proprietário? Normalmente, não, temos todos os negócios, Você nós tem temos sócios. Né? E E eu ou a minha esposa somos sócios. o que você acha que seria importante para uma sociedade? Uma coisa que eu sempre ouvi no mercado é que é muito bom ser seu sócio. Você é um cara aprazível, tranquilo, equilibrado. Ou seja, o que você acha que é importante para formar uma boa sociedade hoje? Assim, o mundo está cada vez mais exigente. Então, por exemplo, eu diria para você que quando a gente começou há quase 30 anos atrás, o mundo era diferente do que o mundo é hoje, né? Hoje, assim, a coisa é muito rápida, principalmente por causa dessa parte da internet, aí agora estão falando internet das coisas, Sim. tudo, quer dizer, virou uma loucura. Então, eu acho que hoje em dia, assim, muito das sociedades que eu fiz por amizade. Entendi. Porque eu tinha um amigo na universidade, eu conheci esse amigo em outra situação e tal. Hoje, talvez, o mercado ele é tão exigente que não dá mais só para você fazer sociedades por amizade. Quer dizer, tem que ter complementaridade. Quer dizer, eu tenho que ter alguma área mais forte que você não tem. Entendi. E você tem que ter uma área mais forte que eu não tenho. E nós nos complementamos. Por que a gente acredita, por exemplo, que a incorporação da Agencor na Alibra vai ser um negócio bom? Porque as duas empresas se complementam. Entendi. Elas não concorrem, quer dizer, a gente não vai perder cliente por causa disso, pelo contrário, nós podemos ganhar mais clientes e mais negócios fazendo essa incorporação. E o fato dos sócios da Agenco terem relação com os sócios da Libra, isso facilita? Não é só uma sinergia entre empresas? Hoje com a incorporação já não existe mais Gencor. Então hoje das duas empresas só restou a Libra, né? Entendi. E aqueles sócios que eram na Gencor, como eu falei, eles venderam a parte deles. Então hoje nós continuamos 3 sócios na Libra, né? O Roberto, o João Bosco e eu, né? E continuamos então assim acreditando que nós temos muito o que fazer ainda para fazer o negócio crescer. Você já perdeu alguma oportunidade na sua carreira, Humberto, que você... Você fala como empreendedor ou fora de empreendedor? Como empreendedor. Ah, sim. E já fiz coisa que deu errado. Já fiz várias coisas também que deram errado, que às vezes isso não aparece tanto, né? Mas acontece. Isso é difícil você fazer negócios que todos eles deem certos, né? E como é que você enfrentava esses problemas? Olha, Deu vontade de desistir em algum momento? Não, assim, ser positivo. É claro que chega um momento, se o negócio não está dando certo, você tem que desistir. E às vezes a gente falha em demorar para tomar essa decisão. Já aconteceu casos de um negócio que começou pequeno não correr bem e você não terminá-lo antes do tempo que você terminou. Quer dizer, você poderia ter terminado antes e perdido menos. Entendi. Então isso já aconteceu algumas vezes comigo, sim. Eu acho que acontece com todo empreendedor, né? Mesmo os mais afamados aí, se você olhar o histórico deles, eles não têm vergonha de falar isso, e eu também não tenho, porque acho que pelo menos tentamos, né? Tudo bem. Bom, estivemos aqui com Humberto Afonso, presidente da Libra, uma das empresas mais importantes do setor de alimentos. Eu agradeço aqui sua presença, espero tê-lo aqui comigo mais alguns momentos aí, tá ok? Muito obrigado, Humberto. Obrigado, Olavo. Obrigado mais uma vez pelo convite, e quando eu precisar, estamos aí à disposição. Ok, vamos para o próximo, então, programa Classe Executiva. Um grande abraço a todos.